Muito bem, estamos aqui mais um dia no nosso desafio dos 21 dias. Hoje estou aqui com meu amigo Saulo Daniel, cara incrível que eu tive, né, a oportunidade de conhecer alguns anos atrás, graças ao Jesuscope, graças ao Douglas. E ao longo desses anos, de fato, se tornou um amigo mesmo, né? Amo ele, a sua família, aquilo que ele tem construído para a igreja, enfim. Até as pessoas ao redor dele eu já amo também. Então, muito bom. E estou com saudades, né, cara? Por causa dessa pandemia, a gente não conseguiu se encontrar mais, mas estou em dívida de levar minha família para Salvador, aí passar um tempo com vocês. E quero conhecer Rafinha, né, cara? Poxa vida, né? Às vezes, a vez que você veio com a Ana, você não trouxe o Rafinha, claro, né? Difícil de trazer mesmo, bebezinho. Mas precisamos fazer esse encontro aí das famílias, das crianças, né? Precisamos sim, meu amigo. Desde já, muito obrigado pelo convite, pela confiança. É sempre um prazer estar falando com você, ainda que seja à distância. Você é um cara que me enobrece por ser meu amigo. Você é um cara que constrói em mim, no meu coração. A minha família te ama, você sabe o quanto. E sim, Rafinha está interessado muito em conhecer, sobretudo, Sarinha. Eu acho que vai ser uma amizade frutífera. Com A nova certeza, ela geração tá uma figuraça também, viu, cara? Sara tá uma está chegando figura. com força. E só tenho a dizer muito obrigado por você existir e por você ser quem é na vida de tanta gente, velho. A gente ama muito. Obrigado por me dar espaço na sua conversa. Que é isso. O Saulo é daqueles caras daquele nível que você não tem nem como responder ele, né? Ele fala umas coisas assim que, tipo, o meu português não atinge o nível que eu precisava para falar com ele ali. Mas vou tentar, vou tentar. Cara, que gostoso estar falando com você. Nós estamos aqui num desafio de 21 dias para as pessoas incorporarem no novo ano que se inicia, ou em qualquer momento que ela assistir esse vídeo, porque vai ficar aberto aí, né? Um novo hábito na vida dela. E você, meu convidado, poderia ser para muitos assuntos, porque você tem capacidade para falar sobre muitas coisas, mas você é meu convidado para falar sobre leitura bíblica, né? Leitura foi o Léo, sobre leitura bíblica, sobre incorporar a Bíblia de fato no nosso dia a dia, né? Você tem sido aí ao longo dos anos um grande professor para nós, né? Principalmente de interpretação das escrituras. É o quadro mais famoso lá no Desascope, né? Você entendeu errado, é o quadro mais famoso do Desascope. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como isso aconteceu na sua vida, contasse um pouquinho da sua história, de como que esse romance com a palavra de Deus começou. E você... Enfim, a gente vai batendo um papo solto aqui e a gente inclui isso nas nossas vidas, como transformar parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E tem duas coisas que eu tenho uma história, tanto com o fato de ler a Bíblia, quanto com o fato de interpretar. Eu sempre fui muito crítico da ignorância. Eu sempre quis acabar, erradicar a ignorância no mundo. E quando eu era criança, isso me custou muitas amizades, porque eu era simplesmente uma pessoa insuportável. Era muito difícil ficar junto de mim, porque eu não aguentava. Eu sempre corrigia pessoas. Eu não aguentava ouvir tauba. Eu não aguentava ouvir prebistério. Eu não aguentava ouvir certas coisas, certas palavras que eram violências à minha alma. Então, é, era difícil me acompanhar. Era difícil ser meu amigo, e eu sei o quanto isso era custoso. Eu tinha péssima mania de corrigir todo mundo. E corrigir das piores maneiras possíveis. Eu corrigia analfabeto dizendo, cara, tu é burro. Isso para mim era terrível. Isso afastou muita gente de mim. E esse é um lado da história que vai chegar no você entendeu errado. O outro lado para mim era leitura sempre foi algo muito custoso, não era algo fácil, não era algo natural meu. Mas eu sempre fui assim de querer saber o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer, o que eu preciso proceder para alcançar certos objetivos. Eu fui criado por um advogado que também era pastor, que também era professor e que era torcedor do Bahia. Meu pai faleceu no início desse ano. Eu hoje sou torcedor do Bahia, sou professor, sou... exerço o ministério e também sou advogado. Então, a carga que meu pai teve sobre mim sempre foi muito autoritativa e inspirativa. Ele sempre foi uma grande inspiração para mim, com todos os defeitos, com todas as virtudes que ele teve. Vícios e virtudes era tudo muito junto, mas de alguma forma, como acontece na maioria dos casos, meu pai foi meu primeiro herói, meu primeiro modelo a ser seguido. Então, quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai, que era um grande pregador da palavra, era um homem assim, muito admirado pela igreja,
tinha uma eloquência, uma capacidade de vernáculo. Meu pai também era formado em letras, né? Era a paixão dele. Ele tinha uma capacidade oratória assim absurda, e eu queria ser alguém parecido com ele. E aí meu pai me disse, quando eu tinha 13 anos de idade, ele falou assim, olha, se você não tiver domínio da Bíblia, se você não só ler, como dominar esse livro, você nunca vai conseguir subir num púlpito. Então aquilo para mim é algo muito simples, muito simplório, mas ressoou de forma muito retumbante no meu coração. Então, aos 13 anos, eu decidi, eu vou conhecer a Bíblia. Eu vou conhecer a Bíblia mais do que qualquer coisa no mundo. E hoje eu não conheço muito de muita coisa, mas seguramente se tem uma coisa que eu posso dizer que é o que eu mais conheço, seguramente é a Bíblia. Aí eu fui lendo algumas vezes, fui lendo, obviamente, as primeiras leituras sem muito entendimento, e chegou no nível em que eu comecei a transmitir. Depois que você adquire uma certa segurança, eu comecei a transmitir. E fui amadurecendo a ponto de que Deus colocou em mim um ingrediente chamado amor. Amor pelas pessoas. Se você lê a Bíblia seguidas vezes e não desenvolve um mínimo de amor pelo seu semelhante, você seguramente está lendo qualquer outro livro que não a Bíblia. E isso Você entendeu trouxe para mim errado a Bíblia inteira. Exatamente. Uma capacidade de olhar para as pessoas com amor e ainda ter o desejo de erradicar a ignorância, mas agora de uma outra forma. E eu acho que você entendeu errado veio um pouco nessa toada. Deus pegou aquilo que era o meu pior defeito e transformou numa das minhas maiores virtudes, que é de tornar aquilo que é difícil algo extremamente acessível e muito mais fácil para as pessoas. Textos que as pessoas dizem, cara, em 30 anos de evangelho eu não entendia isso, você com um vídeo de 6 minutos me clareou a visão. Então, acredito que Deus me ajudou a desenvolver esse talento, desenvolver essa aptidão, que é uma aptidão de lecionar, de explicar, uma aptidão de tornar coisas complicadas um pouco mais fáceis, por meio daquilo que era um grande defeito meu. Mas agora está nas mãos do Senhor e incorporado com o ingrediente fundamental do Evangelho, que é o ingrediente amor. Então, a Bíblia, ela se internalizou, ela deixou de ser verbo e se tornou carne dentro de mim, a partir de uma noção de maturidade e daquilo que eu entendia que eu tinha que fazer. Eu tinha que ler a Bíblia para ser alguém que eu queria ser. E naquele momento eu queria ser alguém parecido com meu pai. Alguém que influenciava pessoas, alguém que transformava histórias, alguém que comovia corações, alguém que alcançava vidas por meio da pregação da palavra. Como eu queria isso para minha vida, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu aprendi a Bíblia e transformei isso num hábito. Então, eu não tenho hoje, sinceramente, um horário para ler a Bíblia. Eu estou fazendo petições Incorporou, né? aqui e a Bíblia está aberta. No meio das minhas peças jurídicas, eu cito versos bíblicos assim, com uma naturalidade que eu nem percebo que estou fazendo isso. Então, é algo praticamente incorporado no meu dia a dia e não tem um dia sequer que eu não leia a Bíblia, mas eu não tenho um horário sequer marcado para ler a Bíblia no meu dia. É a minha forma, Okay. é a minha liturgia. Ela está presente no meu assentar, no meu levantar, enquanto eu ando, enquanto eu sento para comer. É a forma como, para mim, funciona de maneira muito mais habitual e quase que essencial na minha vida. Faz parte da minha essência hoje. Que legal. Você acreditou isso à escolha, né, do seu pai como seu herói ali e o desejo de se parecer e até de que ele te aprovasse, alguma coisa nesse sentido, né? Como que uma pessoa faz isso sem ter esse herói? O que você falaria para ela assim, olha, inclua a Bíblia na sua vida, no seu dia a dia, por isso. Por quê? Porque você tinha um porquê ali bem claro, né, do que você queria. Quero ser igual a ele, né? Por que você acha que uma pessoa hoje precisa ou pode... Qual é o porquê que essa pessoa teria para incorporar a Bíblia na vida dela? Conhecendo a Bíblia hoje, eu posso afirmar que ela é um livro extremamente perigoso. É um livro bombástico, destrutivo. O Leonardo Ravenhill, ele disse uma expressão muito forte, que é: a Bíblia ou ela é totalmente absoluta ou ela é totalmente obsoleta. E, em termos, o que a gente pode dizer dela? Se você acha que a Bíblia é verdadeira, você tem a obrigação de segui-la. Você tem a obrigação de, meu irmão, de tornar isso o fundamento de vida da tua casa, da tua família, porque não dá para ter meio termo. Se a Bíblia é verdadeira e você não segue, você tem ideia do juízo de condenação que você traz para você. Você tem ideia do tamanho de prejuízos que estão esperando ou que já estão acontecendo, já estão
em cadeia se desencadeando na sua vida, então escalonadamente acontecendo, desde as relações mais imediatas até as projeções futuras da sua família, até a escatologia, até o final dos tempos. São juízos perversos em diversas escalas. Se a Bíblia é verdadeira e você não segue, meu amigo, você está muito frio. Mas se a Bíblia é falsa, é seu dever combatê-la. Se você entende que a Bíblia não é verdade, que a Bíblia de fato é um devaneio, uma alucinação, é um fruto de uma construção religiosa, e você não combate, você é no mínimo omisso, porque pode ter gente na sua família sendo destruída por causa desse livro mentiroso. Pode ter gente na sua família que está pautando toda uma vida, desperdiçando uma juventude, cortando relações, destruindo amizades, abortando planos que poderiam gerar uma prosperidade ou tantas outras coisas, por causa desse livro. Então a Bíblia não permite a quem quer que seja minimamente honesto uma posição de passividade. O meu postulado, o meu paradigma, e talvez o paradigma da maioria das pessoas que estejam escutando, é que a Bíblia é um livro verdadeiro. Ponto. Sendo a Bíblia um livro verdadeiro, o conselho que eu te dou que pode salvar a sua vida é siga, obedeça, absorva, faça o possível para que a sua vida se torne um modelo e um reflexo daquilo que está escrito. Eu precisei do meu pai porque eu tinha 13 anos de idade, eu não tinha maturidade suficiente para entender o que era uma vida, o que era uma criação de filhos, o que era uma modernidade, o que era paradigmas da sociedade, eu não tinha ideia do que era isso. Hoje, eu entendo que aquilo foi um pontapé, mas, sinceramente, meu pai deixou de ser meu herói, em muitos aspectos. Chega um momento da nossa vida que a gente vai descobrindo coisas e vai passando por aqueles processos de frustração, de ressignificação. Hoje, meu pai não está mais vivo. Meu pai não é uma referência imediata. Hoje, eu adquiri maturidade suficiente para ler a Bíblia por outros motivos, e eu continuo lendo ela todos os dias. Ela continua sendo meu baluarte, ela continua sendo minha pedra de alicerce por outros motivos. Por quê? Porque eu entendo que a Bíblia é absoluta. Eu entendo que a Bíblia carrega em si verdade e eu preciso fazer dela o meu modo de viver. Teve um período da minha vida, eu nasci em berço cristão, velha piadinha, eu só não nasci na igreja porque o hospital tinha mais estrutura, mas em poucos dias eu estava lá. Eu acho que teve um momento, eu sempre fui um crente muito exemplar. Eu nunca peguei um dia de disciplina. Eu nunca fui para o banco na igreja, sabe? Eu sempre fui muito cumpridor das orientações, em tudo que eu fiz. Eu fiz de tudo na igreja. Já cantei, já preguei, bati escanteio, corri, cabecei, cobrei lateral, peguei no gol, fui gandula, fiz tudo, cara. E eu nunca precisei ser repreendido. Mas teve um momento da minha vida em que eu estava muito perto de desviar. Estava muito perto, assim, eu acho que é o momento mais crítico que eu já vivi. Era o momento que eu estava pregando assustadoramente, toda semana, quase que todo dia. E a Bíblia se tornou para mim um manual de como buscar mensagens, como buscar pregações. Uau. A Bíblia se tornou para mim uma fonte de substrato para que eu pudesse impressionar pessoas. Eu passei a ler a Bíblia para buscar apenas... tudo que eu li, eu dizia, cara, isso dá uma mensagem. Cara, isso dá uma pregação. Cara, isso aqui vai arrepiar a galera. E aquilo foi o suficiente para eu diminuir toda a obra de Cristo na minha vida. Então hoje eu não faço mais isso. Hoje eu leio a Bíblia para aprender a criar Rafinha. Hoje eu leio a Bíblia para aprender a tratar melhor minha esposa. Hoje eu leio a Bíblia para aprender a colocar um preço no meu serviço para os meus clientes. Hoje eu leio a Bíblia para aprender como dirigir no trânsito. Hoje eu leio a Bíblia para aprender como tratar um garçom. Hoje eu leio a Bíblia para aprender como tratar os meus maiorais, os meus líderes. Então, se você tornar a Bíblia um manual de vida para você, eu acho que ela vai adquirir muito mais sentido em tudo que você faz e tornar o seu dia cada vez mais estimulante do ponto de vista da leitura bíblica, do ponto de vista do aprendizado da assimilação bíblica. A Bíblia é estimulante enquanto ela se torna carne, enquanto ela deixa de ser apenas verbo e se torna vivência, se torna natureza e entra em nosso coração, ela se torna de fato espírito vivificante e não apenas letra exposta. Que massa.
deixa de ser um instrumento religioso e passa a ser um manual de vida, né? Aí não tem mais uma separação, uma dicotomia na conversa, né? Tipo assim, agora é domingo, 6 da tarde, o que eu tenho que fazer? Pôr a minha Bíblia debaixo do braço e ir para a portal se igreja. abre, o Exatamente, portal né? para o outro mundo se abre, aí você pula para o outro mundo. Aí você para de xingar, aí você para de xingar a Isso. mãe do colega, para de fazer as piadas, para de falar do Palmeiras, do Bahia, porque agora é hora do momento espiritual. É hora do, do portal do mundo espiritual se abrindo. Aí o mundo secular fica de fora. Mas quando acaba o culto, o portal novamente se abre, aí você volta para um ambiente onde você joga dominó, baralho, onde você brinca com piadas sexuais com seus amigos, você chama o outro de boiola, de, sabe, essas coisinhas assim, que aí pode, porque agora a gente não está mais no mundo espiritual. O mundo espiritual que não pode, sabe? Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. É aquele momento que você entrou no mundo espiritual, meu irmão, aqui você não fala certas coisas. Aqui você não brinca de certas... Aqui você não bota bermuda. Mas saiu aí tranquilo. Aí você tem essa dificuldade, né? Eu fui criado nesse estigma, na cidade de Deus, na cidade dos homens, é, nesse paradigma. Eu acho que conhecer melhor a Bíblia meio que eliminou isso. E uma das grandes pancadas que eu tive para que isso fosse eliminado foi, por exemplo, entender a carta aos Efésios, que diz que Cristo já nos posicionou nas regiões celestiais, já nos posicionou em um lugar onde os dois mundos são unidos, onde o mundo espiritual e o mundo terreno são absolutamente unidos, e para a igreja nada disso faz mais sentido. Nada dessa separação, nada dessa segregação faz mais sentido, porque a Bíblia ela já se tornou parte do que eu como, parte do que eu respiro. A Bíblia não está mais só em um mundo. A Bíblia está exatamente me posicionando nessa junção entre dois mundos, porque desde o início era assim que era. No princípio criou Deus céus e terra. O pecado separou o céu da terra. Mas o propósito de Cristo é unir de novo, congregar, fazer, reunir todas as coisas nos céus e na terra por meio da igreja. Isso. Então, entender essa teologia, essa teologia que parece escatológica, parece futurística, parece finalística, mas que, na verdade, é o retrato presente do mundo místico que a igreja significa. Você só entende fazendo com que a Bíblia seja algo parte do seu dia, e não parte habitual e parte contínua e parte integral do seu dia. Por muito tempo eu não fui inteiro, não fui íntegro, porque eu era uma pessoa fragmentada. Eu era uma pessoa fragmentada em vários. Eu era como os gatos do desenho, que tem 7 vidas ou 9 vidas, sabe? Eu tinha uma vida familiar, uma vida espiritual, uma vida estudantil, uma vida afetiva, uma vida profissional. A gente tinha várias vidas. Entender a Bíblia acabou com isso. Absorveu o que a Bíblia me diz, quebrou esse muro de separação e me fez um inteiro, me fez alguém que, de fato, é espiritual em tudo. A Bíblia está em tudo, cara. A Bíblia me ensina a jogar futebol. Talvez não com o talento necessário, mas com o caráter necessário para jogar futebol. Há 30 quilos atrás eu jogava bem, hoje eu meço as coisas assim. Essa unidade de medida mudou agora. Então, há 30 quilos atrás eu era um bom jogador. Hoje nem tanto. Mas o meu caráter se aperfeiçoou. A Bíblia me ensina a perder. A Bíblia me ensina a ganhar. A Bíblia me ensina a estar abatido. A Bíblia me ensina a estar em fartura. A Bíblia me ensina todas essas coisas que eu não aprenderia senão por ela. Então, e que o homem natural, ele insiste em não aprender, ele insiste em não se educar nesse sentido. Sabe? Então, quando a gente vê que a Bíblia ela é parte integrante, e ela tem que ser parte integrante dos seus mais corriqueiros afazeres, ela ganha um novo significado e ela se torna estimulante para você. Então, se eu puder dar um conselho, assim, se você não tem um pai para te dizer, leia a Bíblia se você quiser ser um grande pregador, no mínimo você pode dizer, leia a Bíblia se você quiser aprender a cuidar do seu filho. Leia a Bíblia se você quiser ser um bom profissional. Se você quiser fechar bem uma venda. Se você quiser fazer bem uma audiência. Se você quiser aprender a respeitar, ser um advogado com urbanidade, a ser um médico com ética, a ser alguém qualificado que mostra excelência no seu trabalho. Você vai ler Efésios dizendo que você tem que servir o seu patrão como quem serve a Cristo. Você vai ver Jesus dizendo que você não tem que defraudar ninguém. Você vai ver todos os conselhos da Bíblia por exemplo, você vai ver Salomão dizendo que você tem que ajudar o pobre, e aquele que ajuda o pobre, fique tranquilo, não vai faltar você, porque quem dá o pobre empresta a Deus. Então você vai ver tudo isso na Bíblia,
E são simplesmente muito mais do que boas pregações, bons sermões. São métodos de vida. São coisas que estão no nosso dia a dia e que precisam fazer parte dele. Uau, que massa. Cara, eu tava assistindo um evento de marketing agora, no final de semana, eu fiz uma imersão, que a gente não para de trabalhar também, né? Tem que continuar crescendo, estudando, aprendendo, né? Na minha área aqui de empreendedorismo e marketing, eu fiz um evento e, curiosamente, no meio do evento, o cara me solta assim, Sal. Vou dar um exemplo aqui da Bíblia. Não estou falando da parte religiosa, estou falando assim, para uma pessoa cristã, a Bíblia é a fonte de todas as respostas. A pergunta é, onde estão as respostas? Porque se o cara não tem essa intimidade com a Bíblia, ele vai precisar de ajuda para extrair as respostas. E aí, a ideia dele era vender a necessidade de um especialista, né? Então, tá, quem que é um especialista na Bíblia que pode me ajudar? E aí você contrata ou faz um curso, alguma coisa de um especialista. E é claro que a gente deseja que todo mundo tenha o acesso à Bíblia e todo mundo seja, como cristão, deveria ser um especialista na Bíblia. É fato, a gente gostaria que fosse. Mas também é fato que não é. É fato que isso não acontece, né? O mundo ideal, o mundo real, né? Exato, a gente gostaria que fosse, mas não é. E eu achei muito bom o exemplo dele, porque casa muito com a nossa conversa aqui, né? Uma das maiores coisas que a gente escuta das pessoas, né, do motivo ou da desculpa, com todo respeito, pelo qual as pessoas não leem a Bíblia, não passam tempo devido com a Bíblia, é que elas não entendem a Bíblia, ok? E aí eu queria perguntar para você, que é o especialista no assunto, é o cara que eu consultaria numa situação como essa, lá brincando, né, com o cara do marketing falando. O que você tem a dizer a essas pessoas, cara, que não entendem a Bíblia ou que usam essa desculpa? Como que isso funciona na sua cabeça hoje, assim? O que você falaria? Tim, quando sua mãe dizia assim, procure a camisa que está no seu quarto, e aí Eu não você encontro chegava, até hoje, depois de casado. mas daquela volta e dizia assim, mãe, não encontrei. O que ela dizia para você? Tá na terceira gaveta, debaixo do não sei da onde ali. A minha mãe dizia assim, ó, se eu encontrar, Ah, sim, também, isso também. Aí tem várias se eu versões. encontrar, A eu minha esfrego podia na tua falar, cara. exato, eu vou dar na sua cara, exatamente. Você vai cheirar Se eu ela. encontrar, eu esfrego a tua fuça. Lá em casa chamava Exato. fuça, né? Não, porque a ideia de minha mãe não era só procure a camisa. A ordem não era essa. A ordem era procure a camisa até achar. Uhum. Então eu procurava com aquela diligência de uma pessoa imatura. Aquela diligência de quem já sabia que não ia encontrar. No fundo era eu já sabia. Eu sempre fui péssimo em procurar as coisas. A ordem não era procure, a ordem era procure até achar. A ordem da Bíblia não é leia, a ordem é leia até entender. E as pessoas não assimilam isso. E quando você entende que daquilo depende a tua vida, a sua diligência é muito diferente. Quando você entende que se você não achar, a sua mãe vai esfregar na tua cara, e ninguém quer ter uma camisa esfregada na cara, sobretudo pela mãe, porque ela não faz isso com carinho que ela faz aquele bolo de cenoura. A técnica ali é diferente, é coerção. Quando você percebe mesmo, eu não quero ter uma camisa esfregada na minha fuça, eu vou procurar esse negócio direito, porque eu sei o quanto eu dependo de encontrar essa camisa. O primeiro conselho que eu dou é, leia a Bíblia até entender, porque disso depende da tua vida, disso depende do teu futuro, disso depende da tua família, disso depende da tua formação, disso depende do teu casamento, do seu caráter, a sua postura, a sua posição como alguém, como um cidadão no meio da sociedade. E a segunda coisa, que eu acho também essencial, é o seguinte: muita gente lê a Bíblia, eu acho que a gente não tem uma crise de leitura, é uma crise de entendimento. Os jovens de hoje leem muito a Bíblia. Eu sou muito otimista, né? A geração de hoje não quer nada, eu não penso isso. Eu penso que a geração de hoje lê muito. A geração de hoje tem muita sede, tem muita fome. Eu acho que um menino de 22 anos hoje lê mais do que o de 22 anos da minha época, de quando eu tinha 22 anos. Eu acho que lê mesmo. Você vê aqui na minha cidade, por exemplo, em Salvador, normalmente você chega numa livraria grande, no caso da cultura, enfim, as escadas estão cheias de gente lá, cheio de jovens lendo. Tem sempre um grupo de jovens nas livrarias hoje. Então isso é muito bom. Jovens compram muitos livros. Eu acho que esse não é o problema. O problema é que, em boa parte, as pessoas leem a Bíblia para bater meta.
Leia a Bíblia para fazer dela o seu troféu. Já li a Bíblia 8 vezes só esse ano. Leia a Bíblia em 30 dias. E em certa medida, nós somos culpados também por isso. Você que é líder, você que é influenciador, você que é pastor, que está à frente de comunidade, enfim, membros de presbitérios, a gente influencia. Quantas campanhas de ano bíblico a gente institui, a gente faz, vamos lá, vamos terminar esse ano bíblico, vamos ler. E as pessoas leem por ler. É como você que come o almoço apressado para sair, sabe? Você tem 10 minutinhos para almoçar e precisa sair para a reunião, aí está em casa. Que gosto teve aquele almoço? Você nem sabe. Se você comeu feijão, macarrão, lasanha ou pizza, você não tem a menor ideia, porque você só comeu por comer. Você comeu para depois não ficar com fome. Você comeu para bater a sua meta ali. Mas o gosto daquilo você não entendeu, você não assimilou, você não sabe se estava com tempero, se estava com sal, com sazon, ou aginomoto, ou qualquer outro tempero, se não tinha nada. Você não tem essa ideia, porque você engoliu a comida. Uhum. Sabe? A sua digestão dela não foi adequada, não foi a ideal. E eu percebo esse fenômeno acontecendo muito nas igrejas, cara. Jovens com 20 anos de idade, assim, cara, já li a Bíblia 8 vezes. Mas, na boa, se a gente senta para discutir alguma coisa ali, ele não sabe. É a tal da diferença da piscina olímpica para a piscina de saltos ornamentais. Eu vou ser muito sincero. Eu hoje, já há alguns anos, aboli o ano bíblico da minha vida. Eu não leio mais a Bíblia inteira. Eu parei com isso. Eu li a Bíblia inteira poucas vezes na vida. Não foram muitas, não. Eu li a Bíblia inteira 5 vezes só. Eu não parei. Eu não faço mais isso. E não quero fazer. E, sinceramente, aos meus alunos, eu digo, se você já leu 2 vezes, pelo menos, não leia mais. Hora de não ficar apenas na piscina olímpica, hora de dar saltos ornamentais, hora de trocar a extensão pela profundidade, hora de mergulhar, hora de agora parar e comer um slow food e gastar tempo, e passar 1 ano só em Jonas, e passar 6 meses só em Obadias. Meu irmão, já leu aqui na NVI, agora lê a NVT, agora lê na NAA, agora lê em outra versão, agora lê a Bíblia de Jerusalém, Bíblia do Peregrino, lê a Teb, lê todas que você puder, meu irmão. Seja especialista naquele livro e absorva tudo que você tiver daquele livro. Aí, quando acabou, passa para outro livro. Sem pressa. A gente está lendo a Bíblia pela pressa, para dizer que leu, para bater as metas, pela jactância, pela arrogância, pela prepotência, para colocar no currículo, para poder dizer que leu. Isso, sinceramente, não mata a fome. Isso não faz você assimilar exatamente o gosto que aquela comida tem. Então a Bíblia, sim, é um livro hoje muito lido, mas pouquíssimo entendido. Porque quem lê não lê para entender, lê para ler. Lê para dizer que leu. Tem As que pessoas ler. não estão lendo. As pessoas estão lendo porque tem que ler. Estão lendo para dizer que leram. Mas entender nunca foi um esforço desse povo. Por que você lê e não entende? Porque você não quer entender. Tudo que você quer é ler. É chegar no final, é bater a meta, é concluir o devocional do dia, é completar os 21 dias, é bater os 90 dias. É só isso. Desculpa, isso não é muito mais do que os fariseus faziam. Aliás, isso é nada mais do que já faziam os fariseus. Bater meta, de fazer, tá feito, ponto. A lógica judaica, ela é assim. Eu tenho um grande amigo hoje, uma amizade que foi um presente de Deus para mim, me instrui muito, me ensina muito, tem um rabino em Barra do Piraí. E ele disse, Saulo, eu não entendo o cristianismo, porque na lógica judaica tem muito mais valor aquilo que você faz sem vontade. A esmola que você dá sem querer, a oração que você faz de má vontade, para o judaísmo é muito mais valiosa. Porque aquilo que você faz com vontade, você já queria fazer. Então não há nobreza nisso. Mas para o judaísmo, não. Para o judaísmo, aquele dinheiro que você não queria dar e dá é muito mais valioso do que o que você dá de coração. Então a oferta de todo o coração para o judaísmo não vale. Mas para o cristianismo ele faz todo sentido. Porque Deus nunca requis de nós um o que bem feito. Como diz Paulo Borges. Deus sempre quis de nós a formação de um quem perfeito. Deus não vem para nos ensinar um o que, um método, um como. Deus vem para formar em nós um quem, uma pessoa. E sim, uma pessoa a partir de uma nova natureza. O judaísmo não trabalha com a ideia de nova natureza. Isso é um privilégio do cristianismo. Cristo vem nos transformar por dentro. O judaísmo vem nos ensinar por fora.
Então, quando a gente está nessa técnica de leitura bíblica de 30 dias, de 90 dias, né? Conclua a Bíblia, eu não vejo nada mais do que judaísmo, nada mais do que farisaísmo nisso. Eu não vejo nada mais do que gente querendo a nobreza a partir da jactância. A salvação é pela graça, e ele diz, e Paulo diz aos Efésios assim, para que ninguém se glorie. Porque quando você lê a Bíblia em 90 dias, meu irmão, você tem muito que se gloriar, porque é difícil pra caramba. É um livro muito numeroso, difícil, de difícil linguagem. Se você conseguiu ler em 90 dias, parabéns para você nessa data querida, velho. Louvado seja o seu nome. Mas se você não está se importando com isso, se bater meta não é um interesse seu, não tenha pressa. Perca tempo. Leia 10 vezes o mesmo capítulo. Leia aquele salmo de frente para trás, de trás para frente, em outra versão. E aí, se você já leu em todas, vai aprender o grego, cara. Vai ter noção do hebraico. Vai pegar uma chave bíblica, uma conexão ali para você ver pelo menos os originais como são. Eu acho que isso é aquele que procura até achar. Esse aí é o que dá geral no quarto. E quando a mulher, em Lucas 15, perde aquela moeda, ela faz uma faxina em casa. Ela acende a luz. Ela procura até achar. Ela sabe, essa moeda está aqui e eu vou ter que achar. Quando você pega a Bíblia, faça isso. Acenda a luz. Vire ela de cabeça para baixo. E diga, essa verdade está aqui. Eu vou ter que achar. Uau, uau, muito massa. Cara, eu concordo muito com você, assim, nesse sentido, tipo, se você tem um overview da parada, se você entendeu a história inteira, se você entendeu a Bíblia como um todo, né, até pensando em propósito, que é muito o que eu gosto de falar, é muito provável que você esteja ligado mais a um trecho do que a outro. É natural que algo fale mais com você, que você tem que explorar mais, né? Eu não sei explicar isso, mas tem algo que acontece comigo. Toda vez que eu falo que eu vou ler a Bíblia inteira, eu começo em Gênesis e fico em Gênesis. Eu fico lendo Gênesis, eu volto, eu leio. Eu amo ler Gênesis. Para mim é maravilhoso. A Thaís fala que quando eu comecei a pregar, foi em 2008, por aí, quando eu me converti de verdade, apesar de estar na igreja desde 94, 93, 94. Em 2008 foi quando eu me converti de verdade. E aí você começa, né? Eu já tinha todo um contexto, né? Por trás já tinha esse overview, né? Que a gente falou, né? Uma visão sobre tudo, toda a Bíblia. Muitas horas de escolinha dominical, muitas horas de aulinhas, né? Das tias. Então eu tinha uma noção da parada. E aí eu comecei a ler a Bíblia toda e eu me reapaixonei por aqueles personagens. E a Thaís falava, olha lá vem o Tiago pregar sobre os amigos dele. E os amigos do Tiago eram todos os velhos da Bíblia. Tudo que você vê lá, que viveu mais do que 100 anos, né? Aquela galera de Gênesis ali, pré-diluviana ali, são os meus amigos. Aí eu ia pregar, a Thaís falava, olha lá vem os amigos do Tiago aí. E é assim, eu né, tenho uma paixão cara? diferenciada por Enoque. Acho que já conversamos Então. sobre isso. É uns caras muito massa, né? E tem a ver com o que você carrega. Aí vai ter um cara lá que vai, como você falou, vai passar um ano lendo Obadias. E tem gente assistindo a gente que não sabe que tem Obadias na Bíblia, mas tem, né? Tá lá, Tem. né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E quais seriam, assim, as suas dicas para uma galera que está começando agora ou que está não começando agora, mas que deseja, de fato, a partir de agora, passar a incorporar a leitura bíblica no seu dia a dia, pensando já que ela já tem esse overview, ela já tem uma visão do todo, então ela não vai ler a Bíblia toda de novo, como você recomendou, pelo menos não para bater meta, né? Mas ela quer se aprofundar em algum tema. Quais são as dicas do Saulo para a interpretação de algum trecho ou de algo que está falando no coração dela? Como ela saber se aquilo é uma interpretação correta? Como é que a gente aprofunda nisso? Como é que eu posso dar os meus primeiros saltos nessa piscina olímpica, nessa piscina de saltos ornamentais, Salto né? ornamental. Tá, primeiro defina um tema. Eu sou muito ligado, eu sou místico, eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio nos dons espirituais, eu creio que o Espírito Santo ainda fala às igrejas e não parou de falar, só porque os sensacionistas quiseram. Eu acho que ele continua e a igreja ela está adornada com esses dons. Então, ouça primeiro o que o Espírito está falando no teu coração, o que ele está ministrando. E, normalmente, as diretrizes que eu recebo do Espírito Santo, eles vão apontando aquilo que eu vou me aprofundando mais, sabe? Escute aquilo que ele está aprofundando, o que ele está chamando para você. Quando o Ezequiel olha para aquele
marzão ali, aquele riozão, meu irmão, o anjo diz, você quer vir, vem. Então ele está chamando para um lugar daquele rio e focou num lugar. Ele não vai conhecer o rio todo, mas ele foca numa direção e vai seguindo cada vez mais mil côvados. Então, de 500 em 500 metros, você vai se aprofundando em uma visão que você tem em uma parte daquele rio. O rio é imenso, mas tente aprofundar em alguma coisa de início. Então, se Deus está chamando para profetas menores, ou se tem algo no seu coração queimando acerca do profetismo, acerca de evangelhos, cara, eu quero me especializar em evangelho, quero me especializar em cartas paulinas, quero me aprofundar em Gênesis, quero me aprofundar na Torá. Então, tenha um foco quando você for ler assim. Tá? Você já tem um overview, já tem o conhecimento do que é o panorama bíblico. Agora é hora de focar. Então, foca em alguma coisa, de acordo com aquilo que o Espírito Santo esteja ministrando no teu coração. E aí, na hora de você for fazer isso, primeira dica, escolha uma versão que não precisa ser a mais correta, mas precisa ser a mais prazerosa. A minha, por exemplo, NVI, é a versão que mais me dá prazer. E eu considero que não é a tradução mais correta. Tá? Eu tenho um preconceito com ela, porque eu não gosto muito da tradução dela, e aí eu não recomendo. A minha irmã é apaixonada pela NVI. É de gosto, e tá tudo bem, né? Tudo bem. Na primeira leitura, meu irmão, tudo bem, não tem problema. Tem que ser prazeroso, tem que ser uma versão que você entenda. Porque se você pegar revista corrigida, que hoje eu uso muito, mas uso mais para apoiar copo, essas coisas assim, para ser peso. Brincadeira. Mas eu não gosto dela, tá? Eu não gosto. A revista corrigida, para mim, é uma versão que não me atrai, não me edifica. E eu acho que tá errada. Pronto. Para ser bem tranquilo aqui. É uma versão que eu acho que ela tem muitos erros, é uma tradução infeliz em alguns pontos. E é difícil, cara, é muito difícil. Você pegar ela, você vai precisar de um dicionário a cada 5 minutos para entender o que é chocarrice, o que é séquito, o que é essas linguagens, essas expressões que eles usam o tempo todo. Além de ter um vício muito forte no tu, na segunda pessoa, no singular e no vós. Tem umas conjugações que estão absolutamente distanciadas do hábito do brasileiro. Então, não é uma leitura prazerosa. Vamos lá, ponto. Talvez nos Salmos, porque você já tem aquilo mais assimilado dentro de você, o aspecto poético, ele até preserve bem, mas eu não recomendo uma leitura como essa. Recomendo uma leitura que você goste. E aí, as que eu mais gosto, NVI, de primeira, a NAA, tenho gostado cada vez mais, Nova Almeida atualizada, NVI, nova versão internacional, a que eu tinha falado antes, que eu não gosto, é Almeida Revista e Corrigida, tá? Gosto um pouco da ARA, a Almeida Revista Atualizada, para mim é melhor. Foi a que você aprendeu os versículos de cabeça, a ARA? Não, eu aprendi de cabeça pela Revista Corrigida, foi a primeira que eu li, era a única permitida na igreja onde eu fazia parte, sabe? Era a única que se lia nos púlpitos. Então, eu memorizei boa parte da Bíblia através da ARC, que é a Revista Corrigida, mas não era uma leitura prazerosa. Os meus versículos de cabeça todos são ARA. Aí agora eu troquei ela depois de, trabalhar no meu coração, troquei pela NAA. Estou na NAA agora como a minha favorita. É legal. Né? Mas, desculpa, te interrompi só por essa curiosidade. Não, assim. Isso aqui é troca, é conversa. E gosto um pouco menos, mas ainda gosto também da NVT, nova versão transformadora. Tá? Eu acho legal. Então, essas são boas de você começar a leitura. Podem não ser as melhores, as traduções mais legais para o português, mas são as mais prazerosas, eu julgo, as mais próximas da nossa linguagem. Uhum. Depois leia de novo a mesma coisa, por outra versão. Eu gosto de trabalhar com pelo menos 3 ou 4 versões para entender o mesmo texto. Eu leio aquela sequência ali com pelo menos 3 ou 4 versões. Você quer entender o negócio? Não leia só em uma versão. Os italianos dizem tradutor e traditório. Todo tradutor é um traidor. Então, aquele que traduz, ele de algum modo ele trai o texto original. Então, para você não ficar confiando em uma pessoa só ou em um grupo só, leia vários tradutores, leia várias versões. A Bíblia não foi escrita originalmente em português. Ela foi escrita em idiomas que já não se fala há muito tempo em lugar nenhum do mundo. Então, resgatar o sentido original, por exemplo, o hebraico, o Primeiro Testamento, ele foi escrito no hebraísmo que já não se fala há muito tempo.
que já no Novo Testamento já não se falava ele. E a escrita dele é algo ainda mais difícil, porque ele foi escrito originalmente ou sem vogais. Eram só consoantes. Uhum. Então... quem estuda hebraico, né, vai ter o auxílio ali dos pontinhos, né, só depois de muitos anos, né, que é o que eles acham que é, né? Exatamente. O trabalho dos maçoretas veio muito tempo depois para, em linguagem contextual, e foi um trabalho excelente, muito bem feito. Principalmente para nós que não temos, né, a afinidade com a língua, ajuda pra caramba, né? Para tentar descobrir que palavra era aquela que só tem 2 consoantes e que eu preciso colocar uma vogal para dar um sentido àquilo. Então, Saulo podia ser solo, sabe? E eles traduziram errado, mas a gente entende que o Espírito Santo atuou, inclusive, nisso, para preservar a conjuntura. E muitos trabalhos foram feitos depois disso, de modo que a gente tem hoje algumas versões que podem ser mais confiáveis. Mas todos os dias sai uma versão nova e a tentativa de traduzir coisas de uma forma mais excelente, mais aproximada, com um nível de segurança maior. Em língua portuguesa, a Bíblia que eu recomendo, e é a minha preferida, aí sim, para estudo, para fazer exegese e tal, para tudo isso, é a Bíblia de Jerusalém. Não é uma Bíblia perfeita, eu vejo alguns errinhos nela, mas eu acho que é uma Bíblia muito legal. É uma versão católica, tem os livros deuterocanônicos, que uns chamam de apócrifos, mas se você não gosta, não leia, não tem problema, o resto é tudo igual. Não é pecado, tudo que Saulo. Deve ser, né? Convido o cara aqui para recomendar para mim o negócio, pelo amor de Deus, o Saulo Daniel, tá louco, viu? Deve ser, porque se você leu aquela Bíblia, automaticamente você adora Maria também. Exato. Enfim. Mas, para mim, é uma tradição muito feliz na maioria dos aspectos. E, enfim, alterne 2 ou 3 versões, pelo menos, para você ter um começo de entendimento. Muita coisa na tua mente vai mudar, a impressão do verso vai mudar, você vai ganhar uma amplitude de possibilidades a partir de uma outra tradução, a partir da impressão de um outro colégio de tradutores, e que isso pode, sim, te dar muito mais entendimento. Mas, para isso, tem que ter um chip na tua cabeça. Eu não estou lendo para ler, eu estou lendo para entender, estou lendo para absorver e, posteriormente, para colocar em prática. Você não vai praticar o que você não entendeu. Você tem que praticar aquilo que, de fato, você entende. Leia grandes porções. Não leia filé de Bíblia. Não leia caixinha de promessas. Leia textos grandes. Não pare para ler, vou ler 5 versículos por dia. Não funciona, cara. Tu vai fazer uma coxa de retalhos e não vai pegar o sentido dos capítulos. Não vai a pegar chance de dar errado aumenta, né? A chance de você ter interpretações erradas aumenta. E grande parte dos nossos equívocos hoje são por conta de contexto. É porque o cara não se deu o trabalho de ler o versículo que tem em cima dele. Ele conhece o versículo, mas ele não sabe o que vem depois. Então, grandes erros assim de construções teológicas complexas são feitos com base nisso, cara. E isso é absurdo. Um exemplo clássico, por exemplo, um dos textos mais conhecidos da Bíblia é o texto de... Está aqui em Tito 2,11. O texto de Tito 2,11 é um texto muito conhecido. Que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ponto. E o cara foca nisso, é graça, graça, graça. A graça aniquilou o pecado, a graça aniquilou a lei, a graça fez isso. Ponto. Mas um dos textos menos conhecidos da Bíblia é o texto seguinte. É o versículo 12, que diz assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio, justa e piamente. A graça que te salva também te ensina. A graça que te liberta também te ensina a renunciar. A graça que te dá um favor, ela também te torna favorável ao mundo. Então, se você não vê um contexto e não lê uma grande porção, você fica na graça, na graça, na graça, a graça vai crescendo, crescendo, até virar uma hipergraça. Aí deu problema. Até virar um problemão, meu irmão, que no evangelho hoje, que é a tal da hipergraça, que é só graça, graça que te dá, que te dá, que te dá, e que não te exige nada, que não requer nada de você. Por quê? O camarada leu filé de Bíblia. O camarada se baseou numa visão de viseira.
ler Bíblia com viseira. Não, você não pode fazer isso. Tem que mergulhar na complexidade, na profundidade que há na grande porção. Senão, tu boia. Legal. E você teria, assim, algumas regrinhas práticas para a gente não dar essa escorregada? Por exemplo, esse conselho que você deu, né? Leia grandes porções. A Bíblia nem foi escrita em capítulo, né? Essa divisão veio Não, posterior, exatamente. né? Depois do Mas, século X, isso aí. então, mas assim, umas regrinhas práticas. Pessoas que não têm, né? Não tiveram essa explicação anteriormente, então aqui agora estão desejosas de ler a Bíblia, algumas regrinhas de interpretação para a pessoa não escorregar. Bem, ler por várias versões é uma regra de ouro que eu dou sempre. Se não leia apenas uma versão, porque você se engana. Não leia pequenas porções, leia sempre textos grandes, assim, pelo menos 3 ou 4 capítulos de vez, assim, para você pegar a continuidade. E tem uma coisa, a Bíblia é infalível. A Bíblia ela é revelação para a gente. Toda palavra ela é infalível, eu creio nisso. Ela é inerrante. A Bíblia é inerrante, mas as interpretações são errantes. Paulo diz em Coríntios capítulo 13, em 1 Coríntios 13, que em parte vemos e em parte conhecemos, em parte profetizamos. O que ele está dizendo é, o nosso conhecimento é limitado, é em parte. A nossa profecia é limitada, é em parte. Tudo aquilo que alcançamos hoje, enquanto estamos presos nesse invólucro humano aqui, tudo isso hoje é limitado. A nossa visão, a nossa capacidade de conhecer, a nossa capacidade de interpretar, inclusive a nossa profecia, o nosso discernimento espiritual, tudo isso é limitado. Então, as interpretações são passíveis de erro. Sabendo disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar no corpo a completude disso. Tenha em mãos, consequentemente, um comentário bíblico. Eu recomendo muito. Se você puder, adquira, compre um comentário bíblico. Podem ter... Tem diversos preços, tá? Tem alguns são virtuais, tal. O meu favorito é o do professor Russell Champlin. É caríssimo. É mais de R$1.000. É uma coleção, é um catatal. Mas aí Mas é o você melhor chega para lá mim. também, né? Porque você não acordou de manhã e comprou um shampoo. Você foi estudando, Exatamente. namorando com uns ali, e aí você falou, não, isso é importante para minha vida, vou fazer um investimento nisso, né? E Exato. chegou lá. Tem algumas coleções que são muito mais baratas. Você tem o do Craig Keener, que são 2 volumes. Você tem do John MacArthur, que é um volume só. Eu não gosto tanto, mas já é alguma coisa. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: não se isole. Aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. Submeta, tenha a É humildade de perigoso, submeter a né? sua. Muito perigoso. Perigoso. Submeta o seu conhecimento, a sua impressão, a sua conclusão acerca de determinado texto ao colégio apostólico, à igreja, aos santos, ao trabalho de gente que já estudou isso também. Então, primeiro, não consulte como ponto de partida. Leia a Bíblia, tenha um dicionário bíblico na mão, tenha materiais de apoio, sabe? Nosso princípio é só a escritura, mas não é o nu da escritura, melhor dizendo. O nu da escritura é um princípio que saiu aí disseminando de que a gente não precisa de nada além da Bíblia para interpretar. Eu não concordo com isso. Eu acho que a gente tem um abismo cultural, um abismo geográfico, um abismo temporal e um abismo linguístico que nos separa da Bíblia. Então, vamos tentar separar ou diminuir esse abismo com materiais, com técnica, com ciência, com estudo, com pesquisa. O lema da reforma, orare et labutare, sabe? Ore, mas diligencie, mas trabalhe, mas pesquise, mas busque. Busque o espírito, mas busque a ciência também, busque o método, busque a literatura, busque professores. Até porque tem aí mais de 2.000 anos de história de pessoas que vêm fazendo esse trabalho antes do que nós. E nós somos de uma geração privilegiada que tem tudo isso compilado e de fácil acesso em muitos níveis, né? Desde o mais básico, do começo de uma pesquisa gratuita na internet, até você comprar um desses volumes que você falou, até chegar no Champlin, ou tem eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem puxa, uma paradinha de computador aí, um programa, alguma coisa aí da Bíblia lá que eu fui ver para Tem o comprar. Logos, por exemplo, que é muito É o legal. Logos, é o Logos, é o Logos. Você vai comprar, tipo assim, você tem que fazer uma doação de órgão, né, para você poder comprar um negócio Por aí. desse.
mas é muito bom. Então, você vai trabalhando, né, no nível que você pode, que você Perfeito. consegue. Você estabelece metas para aquisição, mas assim, é um investimento na vida, é um investimento na sua alma, é um investimento no seu casamento, é um investimento na sua carreira. Entender a Bíblia é algo fundamental para a vida do ser humano. Se a gente não entende isso, a gente talvez ainda não entendeu qual o significado da palavra, das escrituras para a vida da gente. Então, hoje eu não leio a Bíblia para pregar. A pregação é uma consequência de eu ter vivido. É uma consequência do que aconteceu comigo, do que a Bíblia já ministrou comigo, em mim. A Bíblia já me confrontou, já me rasgou. Então, aquilo vira uma pregação. O reflexo da espadada que eu levo dela, dos xingamentos que a Bíblia me oferece, isso normalmente vira pregação. Mas a Bíblia em si, a primeira leitura, ela não é uma pregação para mim mais. Ela é Aí uma você fala assim, lição. ó, agora que eu já apanhei, não vou apanhar sozinho. Vou distribuir Pô, essa tipo isso. pancadaria aí para os meus Tipo isso. amigos. É por aí. Mas eu não vou à Bíblia procurando isso. Eu não Uhum. vou procurando um sermão. Eu vou procurando uma lição. Eu vou procurando uma forma de viver e não uma forma de pregar. Uau, uau, muito bom. Cara, que massa estar com você aqui. Eu não sei como é que está seu horário aí, mas eu queria um recado final para a galera que você poderia compartilhar aqui. Se você quiser falar também, gente, o Saulo, ele é muito, muito simples desse jeito assim, e é um mestre, mega, mega, mega mestre. Ele está com um curso de interpretação bíblica, ok? E eu queria que ele compartilhasse. A gente não combinou nada disso, tá? Ele não falaria normalmente, ok? Ele não ia pedir esse jabá, mas eu estou aqui dando essa moral para ele porque eu sei o quanto que é top o trabalho dele, o quanto que vai agregar na vida de vocês. Toda vez que o Saulo vem aqui, toda vez que a gente tem alguns minutos de mesa, eu saio encantado. Desde o primeiro dia que eu conheci ele pessoalmente, a gente teve uma janta junto e foi muito engraçado porque o Douglas foi pregar numa igreja e não era na igreja do Saulo, e o Saulo foi para encontrar com a gente só para ter um tempo junto com a gente, e ele ficou de um lado da mesa onde não teve acesso ao Douglas, e a galera ficou sugando o Douglas ali, e eu fiquei do lado dele, a gente estava se conhecendo, a gente tinha trocado alguns e-mails, algumas mensagens, né? E, cara, foi um tempo muito precioso e Deus usou muito a vida dele para falar comigo, e desde então tem sido assim. Sou muito grato a Deus por essa amizade, sou privilegiado mesmo. Vocês estão vendo, nesses 21 dias, esses meus amigos aqui, falar para você que é de uma categoria muito especial, mas esse daí, para mim, é um presente. Então, Saulo, fala aí o seu recado final, fala do seu curso e fala o que você quiser falar, que você é dono disso aqui. Que é isso. Ti, muito obrigado pelo carinho. Comunidade da Interpretação é um projeto que nasceu a partir dessa vontade de corrigir as pessoas, desse, desse intento, mas obviamente hoje com muita humildade, muita diaconia no meu coração de trazer instrução para as pessoas. A gente fez 2 turmas agora e a partir de 2021 eu vou deixar aberto permanente para quem quiser se inscrever. A gente primeiro fez os períodos, o curso ainda tá em construção, tá? Eu estou elaborando todas as aulas, a gente vai ter um módulo só de homilética, só de pregação, a gente tem um módulo de hermenêutica, um módulo de exegese, um módulo de interpretação trecho por trecho das escrituras, como interpretar Pentateuco, como interpretar poéticos, como interpretar proféticos, que os métodos mudam em algum sentido de acordo com a compreensão do que é o estilo literário que você está interpretando. Então, o nome do curso chama Comunidade da Interpretação. Nesse momento, não está com vagas abertas, mas a partir de 2021, logo em janeiro, a gente seguramente vai liberar para ficar ele contínuo e permanentemente aberto. E aí, acredito que todo mundo vai ter a oportunidade de, se quiser, obviamente, de a gente estudar junto e aprender junto. Ele tem aulas gravadas e encontros também que são ao vivo, sessão tirar dúvida, que a gente vai fazendo por meio de plataformas de reunião virtual. Além disso, tem uma Mas, comunidade no Facebook, que é um fórum permanente, onde a gente vai trazendo confrontos, a gente vai trazendo assuntos, eu estou lá sempre respondendo, e os alunos mesmo constroem entre eles, porque esse é o sentido de uma comunidade. E sobre isso, você também é um presente de Deus na minha vida, é um amigo mais do que colega, mais do que conhecido, mas a gente conhece muita gente nesse meio, né? Vai pregando aqui, pregando ali, viajando para ali, viajando para lá, a gente acaba conhecendo muita gente. Você não é um desses, você é um amigo, você é um cara que eu divido circunstâncias pessoais e quanto a gente já dividiu, né? E é bom ter você
na minha vida por causa disso. Nossa relação vai além dos jantares por aí nas conferências. Pois é. Você sabe do meu temor, da minha devoção pela Bíblia, pelas Escrituras, pela palavra. E eu acho que falta na gente não só uma situação de... Hoje a gente tem muita situação de leitura, as pessoas leem muito, mas eu acho que falta relação, falta amor, falta contato, falta que a Bíblia seja sua amiga, assim como eu sou seu amigo, sabe? Eu me relaciono com muitos livros, eu me relaciono com muitas pessoas, mas a Bíblia ela é mais do que isso, a Bíblia é minha amiga. Eu gosto do que diz o pastor Leandro Quadros, quando ele diz assim: se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre vai ter coragem de responder. Uau. A Bíblia não vai mentir, a Bíblia não vai sonegar, a Bíblia não vai se omitir. Então, a dúvida que você levar para ela, seguramente você vai receber uma resposta. E aí, se contente, porque dificilmente vai ser uma resposta que você quer. Eu cansei de advogar para Deus. Eu cansei de tentar tornar textos bíblicos mais bonitos e mais fáceis só para ver se aliviava a barra de Deus. Não faço mais isso. Hoje eu aceito, independente do que ele diz. Se você ler 4, 5, 6 capítulos da Bíblia e não discordar de nada, seguramente sua interpretação está errada. Porque eu discordo de tudo, de boa parte do que eu leio. E a razão é muito simples. E assim como são mais altos os céus do que a terra, são mais altos os pensamentos dele do que os meus. Eu escreveria a Bíblia de um jeito totalmente diferente. Mas a Bíblia, o contato com a Bíblia não se trata de você tentar um aval e um álibi para tentar justificar as obras de Deus. A teologia perdeu muito tempo buscando definições humanas acerca de quem é Deus. A Bíblia não é isso. A Bíblia são as definições divinas acerca de quem nós somos. Uau. Se a gente entende a Bíblia dessa forma, de que é Deus falando para nós e não a gente tentando justificar e falando para Deus como ele tem que ser Deus e o que ele tem que fazer, a gente ganha muito mais instrução. Ainda que você discorde, confie. Isso é fé. O resto é fábula. Uau. Cara, você tá ligado que eu te ouviria por horas aqui, né? Porque você é dos meus favoritos aí, não tem para ninguém. E você sabe que eu pensei muito antes de chamar você, porque eu queria fazer com você um dos desafios aqui dos 21 dias sobre trabalho, né? Para você me explicar como que um cara consegue ser advogado e cliente ao mesmo tempo. Não, brincadeira, estava só aproveitando a oportunidade aqui para brincar com você. Mas Tá bom, eu não conseguia enxergar ninguém, apesar de ter muita gente qualificada ao meu redor, que eu quisesse conversar sobre a Bíblia igual eu gosto de conversar com você. Então, obrigado, cara. Obrigado por esse presente aí. O seu arroba nas redes? @Saulo Daniel Lopes. @Saulo Daniel Lopes. Eu vou postar junto com o vídeo aí para você seguir ele lá também, beleza? Meu amigo, Deus abençoe você, um beijão na família aí, amo você, amo o que você carrega. Valeu. Eu te amo, Ti. Um beijo, obrigado por tudo. Valeu.